Eu percebo que uma das coisas que mais entristece o nosso coração é o fato de nós olharmos para Deus, olharmos para Jesus, para Sua palavra, e nós percebermos que não conseguimos atingir aquele padrão que Deus espera de nós. Você está me entendendo? Você também passa por isso? Quando eu leio a palavra, é como se fosse um espelho, e às vezes o que eu vejo nesse espelho eu não gosto. Eu olho para a minha própria vida, eu olho para o meu coração que é tão impuro, e eu fico triste, e a gente se entristece, porque a gente gostaria de ser cristãos melhores. Não é assim? Pode reparar na sua vida. Os maiores sofrimentos que você tem é justamente por isso. Talvez você tenha um temperamento difícil, e ao mesmo tempo você olha para Jesus, Jesus perdoando, Jesus tendo paciência, Jesus, Ele demonstrando misericórdia, quando você gostaria de devolver na mesma moeda. Isso tudo nos entristece, porque Jesus é tão diferente de nós. Só que a Bíblia nos traz uma promessa, e lá em Gênesis capítulo 17, o versículo 1, Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Deus estava falando: Abraão, se você andar comigo, você vai ter uma vida perfeita. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Como podemos ter um coração perfeito? E eu sei que você agora já está pensando aí: nossa, mas espera aí, coração perfeito? Eu não estou chegando nem nos 10%, calma aí. Só que eu vou te mostrar que o coração perfeito é o que a palavra de Deus exige de nós. E nós vamos ver que isso é possível, e eu vou te explicar como. Abre comigo lá em Mateus capítulo 5, o versículo 43 ao versículo 48. Olha o que Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha isso, irmãos, esse versículo pesa, hein? O versículo 48, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu confesso que muitas vezes eu já li isso aqui, eu busquei entender, porque não tem cabimento Jesus pedir isso para nós. Então a primeira coisa que nós vamos ver é o que não é ser perfeito. Como eu disse para você, não é você viver uma vida totalmente sem pecado, porque a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, o versículo 8 ao 10, ela diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso, porque Ele disse que nós somos pecadores, e nós enganamos a nós mesmos. Opa, aqui nós já temos um alívio, né? Porque ser perfeito não significa que você nunca mais vai pecar. E aqui Jesus disse então que nós seremos perfeitos. E o que será que Ele estava querendo dizer? É que quando você age com amor, principalmente com aquela pessoa que não merece, aquela pessoa que te deseja o mal, ou que até mesmo te prejudica a sua vida, e você demonstra amor a ela, aí Jesus falou: aí vocês vão ser perfeitos, porque o Pai Celestial, Ele é assim: sejam perfeitos como o Pai Celestial é, porque Deus é assim. Na cruz, Jesus orou pelos que os mataram ali, aqueles que os crucificaram, mesmo sem Ele fazer nada de errado. E o pior sentimento que existe é o da injustiça, você pagar por uma coisa que você não fez, é a maior dor que existe. E Jesus naquele momento ainda assim orou, porque Jesus, enquanto esteve aqui, Ele viveu em carne, mas Ele estava totalmente conectado com o Pai.
E não tem como você perdoar totalmente de coração sem ter muito amor de Deus na sua vida. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. Os discípulos estavam morrendo de medo porque eles estavam sendo perseguidos. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E ele disse o seguinte, no versículo seguinte, ele disse: perdoem como eu os perdoei. Olha isso, irmãos. Jesus estava mostrando, sem o Espírito Santo vai se tornar extremamente difícil. Você precisa do amor de Deus que é derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Então Jesus estava falando justamente isso, que a gente deve ser perfeito. E não somente Cristo, mas Paulo também, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 28, Paulo disse assim, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Olha isso, Paulo, ele gastava toda a sua força, sua energia, sua sabedoria, porque ele queria ver toda pessoa, todo crente, todo cristão perfeito em Cristo. Lá em Tiago capítulo 3, o versículo 2, eu sempre lembro desse versículo, e eu acho que você devia lembrar também. Tiago capítulo 3, coloca na tela aí, o versículo 2, olha o que diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha isso, todos nós, irmãos, tropeçamos de várias maneiras, não tem como fugir disso. Nós estamos ainda agarrados nesse corpo de morte, esse corpo de pecado. Enquanto estivermos aqui na terra, não adianta nos iludirmos com uma vida 100% perfeita. Mas ele disse o seguinte: se o homem guardar as suas palavras, pensar muito bem antes de falar, essa pessoa é aquela que fala pouco, não critica, não faz fofoca, sabe, não faz calúnia, essa pessoa então é perfeita, e ela consegue também dominar todo o seu corpo. Então, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Toda vez que você ler a palavra perfeito na Bíblia, na verdade ela significa uma pessoa madura, significa uma pessoa íntegra, uma pessoa perfeita de acordo com Jesus, de acordo com Paulo, de acordo com o próprio Deus, quando ele falou para Abraão, significa maduro, íntegro. Amém? Então, que isso fique muito claro aí para você, porque é sobre isso que nós vamos falar. Porque as pessoas geralmente, elas julgam uma perfeição pelas coisas externas, por aquilo que elas veem. Nossa, aquela pessoa é muito acima de mim, porque olha o que ela faz. Só que Deus, ele julga pelas intenções do coração. Então Deus é diferente do homem, o homem vê a aparência. E quando Deus então foi escolher um rei para Israel, porque o povo de Israel estava sofrendo muito nas mãos de um rei chamado Saul, e Deus precisava levantar alguém que fosse segundo o seu coração. Então ele enviou o profeta Samuel para ir até a casa de um homem chamado Jessé, e o profeta Samuel, ele foi lá para ungir, e eu queria ler com você 1 Samuel capítulo 16, o versículo 6 e o versículo 7, olha o que diz: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Então, quando Samuel ele chegou naquela casa, foi apresentado um dos filhos de Jessé, chamado Eliabe. Na hora ele pensou: tem certeza, é esse cara é perfeito, meu. Olha, o cara é guerreiro, homem de guerra, forte, inteligente. E aí de repente o Espírito Santo falou com o profeta Samuel: olha, toma cuidado, não é ele. Viu? Presta atenção numa coisa, Deus vê o coração, Deus não vê a aparência. Então, quando já não havia mais a quem escolher ali, porque todos os irmãos Deus rejeitou, não eram eles. Então o profeta Samuel perguntou: mas tem mais alguém aqui nessa casa? E o pai então, o Jessé, falou: tem um menino, ele está lá cuidando das ovelhas, é o menor aqui da casa, né?
Talvez ele tenha falado, mas aquele lá eu acho que não vai ser não, porque se esses aqui não foram, certeza que aquele não é. Então ele mandou chamar, e quando Davi chegou, na hora, o Espírito Santo revelou para ele, é esse menino aí, que ninguém dá nada para ele. Eu escolhi ele para ser o rei de Israel. Amém? Tem pessoas que olham para nós, não dão nada para nós, mas Deus, Ele está só esperando o momento certo de te exaltar, de Deus fazer a obra na sua vida. Basta que você seja como Davi. Amém? Então, realmente as coisas foram acontecendo, o impossível foi acontecendo, até que Davi então se tornou rei, porque o rei Saul, que também era outro, que as pessoas olhavam e pensavam, esse é perfeito, na verdade foi um péssimo rei, foi um homem que não tinha amor à obra de Deus, não tinha amor a Deus, e ele então foi rejeitado, e Deus escolheu outro para colocar no lugar dele, e foi exatamente aquele baixinho lá, aquele carinha que ninguém dava nada, Deus colocou no lugar dele, porque Deus é assim, Deus exalta aquele que se humilha, e é isso que Jesus disse. Então, quando Davi começou a reinar, os estudiosos dizem que provavelmente ele escreveu o Salmo 101. Olha o que Davi disse no Salmo 101: cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Olha isso, irmãos. Esse é um salmo de promessas. Davi com certeza estava cheio do Espírito Santo, muito empolgado. E ele falou: Senhor, eu vou buscar viver todos os dias uma vida íntegra, uma vida perfeita. Eu vou fazer de tudo para acabar com a maldade. No meu reino só vai andar gente de Deus. É como você que acabou de montar uma empresa, você está super empolgado, você pensa, eu vou colocar só pessoas de Deus aqui, eu vou fazer oração antes de começar a abrir essa loja. Isso você faz aquele monte de promessas. E Davi então, ele fez todas essas promessas porque ele queria viver totalmente obediente a Deus. Mas, tem um mas, nós sabemos que nem tudo sai do jeito que a gente sonhou para nós, Uma vez eu estava saindo do restaurante aqui, eu encontrei com um moço na rua, um andarilho, eu comecei a conversar com ele. Aquele cara tinha uma vida aparentemente perfeita, era casado, tinha filhos, era muito próspero, tinha várias empresas e agora estava morando na rua. E aí o que aconteceu? Um certo dia ele pegou a sua esposa deitada com o cara, tentou matar aquele cara. Enfim, irmãos, a vida dele foi só andando para trás a partir dali. Ele não soube reagir àquela situação e ficou tão desiludido, acabou morando na rua. Eu te pergunto, ele planejou aquilo para a vida dele? Não. Mas o fato dele ter dado espaço para o inimigo, sentimento de vingança, ou não ter buscado a Deus, ter perdoado, eu não sei. Aquilo tudo trouxe ruína para ele. E Davi, um certo dia, já com muito êxito, muito sucesso no seu reinado, um dia ele decidiu não ir para a guerra, porque ele pensou, já tem gente trabalhando para mim. E enquanto ele estava ali, coração ocioso, ele viu uma mulher casada se banhando, ele cobiçou ela, até que ele mandou trazer ela à presença dele, e descobriu que era uma mulher casada. E ele, Deus permitia naquela época as pessoas terem mais de uma esposa por vários motivos, mas nunca foi da aprovação de Deus. Deus sempre quis o homem para a mulher. E Davi então, sabendo que aquela mulher era casada, ele fez um convite, meio que ficou amigo do marido dela.
Olha como é que o coração dele já estava se corrompendo e ele nem percebeu. Até que ele mandou aquele homem na frente da batalha para morrer. E ele então se deitou com aquela mulher e daquele relacionamento, né, nasceu um filho. E aí eu te pergunto, né, quantas vezes a gente faz promessas para Deus de que agora vai? A gente vem aqui na frente, a gente chora, a gente fala: Senhor, eu não quero mais cair, Senhor. Eu não quero mais voltar àquele pecado que eu cometo. Quantas vezes a gente promete algo e a gente não cumpre? Muitas vezes pela empolgação. Por isso que Deus não está aí para empolgação, para o seu sentimento. Ele quer saber da sua decisão, lá no íntimo, aquilo que é só você e Deus que vê. É isso que importa para o Senhor. Não importam as palavras, aquilo que as pessoas estão vendo. E uma vez eu estava tão empolgado, sabe? Quando você vai numa vigília de oração e Deus fala com você e Deus te enche. Irmãos, eu voltei para casa tão cheio do Espírito Santo. Eu falei para Deus o seguinte: Deus, a partir de hoje eu estou fazendo um voto com o Senhor. Todos os dias da minha vida eu vou orar 1 hora por dia. Irmãos, naquela hora eu tinha tanta certeza, eu estava tão cheio de Deus. Só sei que eu fiquei orando, irmãos. Eu orei muito mais que aquilo. Fiquei ali 1h30, 2 horas. Acabei dormindo. Aí no dia seguinte eu pensei: eu agora vou honrar esse voto. Eu tenho certeza, eu vou conseguir 1 hora. E eu falei para Deus: Deus, e não vai ser 1 hora seguida, mas pode ser que eu ore 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço, depois mais meia hora mais à tarde, porque eu sabia que 1 hora seguida é muito difícil. Mas eu estava com o coração cheio de fé. Irmãos, foi passando os dias, e aí foi complicando para o meu lado. Ia chegando 11 horas da noite, eu morrendo de sono, eu pensava: nossa, ainda falta 20 minutos para orar ainda, gente. Aí foi ficando aquele peso daquela promessa que eu fui fazer para Deus. Por fim eu pensava: eu tenho que fazer por amor, não adianta eu fazer por obediência, não, eu tenho que fazer porque eu amo a Deus. Chegou um dia, irmãos, que eu não orei nem 10 minutos, o dia foi atribulado. Eu só sei que eu fiquei numa vergonha, e eu ainda conhecia aquele versículo que diz: se você fizer um voto a Deus e não cumprir, é melhor que você nem tenha feito, porque Deus não se agrada de tolos. Irmãos, aquilo para mim, eu pensei: gente, céu, eu sou um tolo para Deus, porque olha o que eu fiz. Eu prometi uma coisa, eu não consegui cumprir nem 1 semana direito. Eu prometi a vida inteira. Quando eu tivesse com 30, 40, 50, 80 anos, eu não consegui nem 1 semana. Irmãos, mas aí eu fui para a presença de Deus, eu falei: Senhor, não existe pecado sem perdão. Não tem nada que o sangue de Jesus não me cubra. Senhor, misericórdia de mim. Eu fui um tolo, eu prometi tanta coisa e eu não cumpri nada, Senhor. Irmãos, eu sei que muitos de nós passa por isso. Quantas pessoas não conseguem se perdoar porque falou para Deus que não quer sair da presença dele, e de repente você se vê atolado no pecado, fora dos caminhos de Deus. Então Davi chegou a esse ponto, um homem cheio do Espírito Santo, um homem escolhido por Deus, e de repente estava se vendo ali cometendo os piores pecados. Tem uma frase que diz que os maiores santos estão sujeitos a cometerem os pecados mais terríveis. Então, isso nos serve de lição para uma coisa: se não for a graça de Deus na nossa vida, irmãos, nós estamos perdidos. Nós estamos completamente condenados. Se a graça de Deus não me salvar e não te salvar, não tem nada mais que possa te salvar, porque a lei, ela nos traz condenação. A gente olha para a lei, a gente olha para tanta coisa que tem que obedecer, a gente pensa: eu nunca vou conseguir, ué. Mas o propósito da lei é Cristo. A Bíblia diz: o fim da lei é Cristo. O propósito, o objetivo da lei é te conduzir a Cristo, é você cair de joelhos e você falar: Senhor, é só Jesus na minha vida, porque eu não consigo ter aquela vida. Talvez você olhe para os irmãos da igreja e você pensa: eu não consigo ter a vida que eles levam. Olha, aquele povo da igreja é um povo santo, eu estou muito longe disso. Quanto mais de Jesus, irmãos. Então, graças a Deus, porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé por meio da graça, não vem de nós, é dom gratuito de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, depois que Davi se deitou com aquela mulher, para piorar, ainda teve um filho ainda. Parece que crente não pode fazer coisa errada, que o negócio, né? Dá zica. Nasceu um filho ainda, mas Davi pensou: ai, Deus é misericordioso, Deus é bom.
mas Deus permitiu que aquele menino morresse. 7 dias depois, aquele menino ficou doente e veio a falecer. E Davi, enquanto ele estava doente, Davi jejuou, Davi chorou, fez tudo o que tinha que fazer. Quando ele ficou sabendo que o menino morreu, ele enxugou as lágrimas e bola para frente. Aí os outros falaram: mas agora que o menino morreu, você não chora mais? Pô, agora não adianta mais, agora já foi, né? Eu errei e estou pagando por isso. E a Bíblia diz então que Deus foi amoroso, misericordioso com Davi, e lhe deu um filho com aquela mulher chamada Batseba, e aquele filho se chamou Salomão. E Salomão foi um homem de Deus, um homem que se tornou o homem mais sábio de todos. Tanto é que quando ele assumiu o reinado, Deus apareceu para Salomão ali e perguntou: Salomão, pode me pedir o que você quiser? E Salomão falou: Senhor, eu estou diante de uma multidão tão grande, eu não tenho condições de guiar esse povo. Senhor, então eu te peço, me dá sabedoria para lidar com esse povo. E Deus falou: olha, me agradei do seu pedido. Como você não me pediu riqueza, não pediu a morte dos teus inimigos, você pediu sabedoria, e eu vou te dar sabedoria. Porque a Bíblia diz que Deus ama dar sabedoria a quem pede. Porque Deus sabe que a sabedoria, você conquista tudo que você quiser. Pode reparar, a pessoa que tem muito dinheiro hoje, com a pessoa que agiu com sabedoria, muitas vezes usou os princípios, muitas vezes não, quase sempre. Não estou falando daqueles que ganharam de forma errada, mas os que ganharam da forma certa, usaram os princípios da palavra de Deus, sem saber às vezes, nem é crente. Porque a sabedoria se constrói uma família unida. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A sabedoria te dá um ministério, te dá uma vida plena com Deus, porque você obedece, porque você sabe que é o melhor para você. Então Salomão ganhou muita sabedoria, mas de repente Salomão também tinha uma fraqueza. E eu queria que você lesse comigo lá em 1 Reis, capítulo 11, o versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos ver sobre as mulheres de Salomão. Parece que é um negócio, né, irmãos? O pai caiu nessa área, o filho vai lá e cai também. Nós também precisamos tomar muito cuidado com isso, viu, irmãos? Existe sim, eu creio. Existe maldição hereditária, existe essa questão do inimigo querer perpetuar aquele pecado nas gerações. Às vezes um pai fumava, o filho já está fumando também. Às vezes um se prostituía, o outro também já está. E nós, como cristãos, precisamos entender que a partir de Jesus, nós estamos agora ligados na videira verdadeira. Não precisamos estar mais enraizados nos pecados dos nossos antepassados, amém? Nós podemos quebrar essa maldição, nós podemos tomar uma postura diferente. Não é porque você veio de um lar desestruturado que você, a tua esposa, o teu esposo tem que viver assim também. Em Jesus você pode construir um futuro novo e muito melhor, amém? Diz assim, 1 Reis capítulo 11 versículo 1: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Olha isso, irmãos, que história triste, né? Aqui nós vemos que Salomão, ele fez tudo aquilo que Deus falou para não fazer. E é interessante a gente observar que o coração dele já não era totalmente dedicado a Deus. Sabe o que é pior, irmãos? Quando a gente começa a seguir a Deus, não de todo o coração, mas a gente segue 90%. Porque a gente tem alguns pecados que a gente não quer abrir mão. É isso que Deus não aceita. Você que está aqui hoje, você sabe. Quando você sair desse culto, eu espero que você apague aquele contato que você tem. Você deixe de seguir aquelas contas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp.
Pare de flertar com o pecado, se você quiser que Deus se agrade da sua vida. Porque a Bíblia diz que Salomão não serviu mais totalmente ao Senhor. Então, para Deus, irmãos, tem que ser 100%. Para seguir Jesus, tem que ser uma renúncia 100%. E isso é um desafio, é a coisa mais difícil que tem. Jesus comparou essa renúncia a você arrancar um membro do seu corpo. É a mesma dor, se não for pior. Então você imagina, não vai ser fácil, mas vale muito a pena. Amém? Então, o que eu acho interessante é o seguinte: aqui a Bíblia diz que ele não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. E aí fica aquela questão, né? Aquela pergunta: mas espera aí, Davi caiu, Davi ele pecou, Davi ele mandou assassinar o marido daquela mulher, e mesmo assim Davi servia a Deus de todo o coração? Então, é isso que nós devemos entender. O coração perfeito que Deus espera é um coração maduro, um coração que é íntegro, mas é um coração que está sempre se arrependendo, um coração que se arrepende e muda de vida, e muda de postura. Não é porque você tem errado até aqui hoje que você precisa continuar assim. Você tem o poder de escolher: eu não quero mais. E talvez você pense: mas eu não tenho força. Mas eu deixo te dizer uma boa notícia: você não precisa ter força, você só precisa se posicionar e falar: Senhor, eu quero te servir todos os dias da minha vida, me ajude, Senhor. E a força vai vir de Deus. Talvez você pense assim: mas eu sou tão complicado, eu não consigo amar os meus inimigos. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. É o Espírito Santo que vai produzir em você isso. Amém? Não é você que vai, na sua própria força, conseguir vencer o pecado e gerar frutos para Deus. A Bíblia diz também que o fruto do Espírito é a paciência. Talvez você pense: pastor, mas eu não tenho paciência. Olha, lá em casa principalmente, eu sou muito impaciente. A boa notícia é: o fruto do Espírito é paciência. Amém? Abre comigo lá em Gálatas capítulo 5, o versículo 22, ó. Olha que notícia maravilhosa, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, esse versículo aqui você tem que lembrar de cor. Você tem que guardar isso aqui. Se você puder mandar fazer um adesivo, põe na parede do teu quarto, porque é isso aqui que Deus tem para você. Você tem que ser vamos fazer o seguinte: faz uma análise agora aí da tua vida. Você é considerado, quando as pessoas te veem, elas te veem como uma pessoa amorosa? Você se considera uma pessoa alegre? Você considera uma pessoa que tem paz no seu coração? Você tem paciência? Você tem amabilidade, bondade, fidelidade? Ou você é aquela que não consegue ser fiel, você não consegue honrar com seus compromissos? Você é considerado uma pessoa mansa quando o pau está quebrando lá na tua casa, no teu trabalho? Você tem domínio próprio? É isso que o Espírito Santo quer produzir na sua vida. Amém? Quando você produzir tudo isso aqui, você pode ter certeza, aos olhos de Deus, você é uma pessoa madura, uma pessoa íntegra, uma pessoa que se deixou ser transformada pelo Espírito Santo. Tem uma música que eu acho maravilhosa, que ela diz: Senhor, muda o meu falar, o meu agir, o meu pensar, governa sobre a minha vida em todas as áreas. Então você vai ter isso aí como um exercício para você fazer na tua casa. Você vai todos os dias olhar para isso aqui, você vai pensar: eu estou produzindo fruto da paz? Ou eu estou vivendo muito ansioso? Então quer dizer que eu preciso mais do Espírito Santo. Amém? Eu preciso buscar mais o Espírito Santo, porque eu não estou tendo mansidão. Alguém chega para mim, fala umas besteiras, eu já quero dar um soco na cara da pessoa. Está faltando ser manso, ter domínio próprio. Então, quando Davi se afastou de Deus, ele fez coisas que nem ele imaginou. Mas quando você se aproxima de Deus, você começa a fazer coisas que nem você acredita. Amém? As pessoas olham e pensam assim: gente do céu, o que aconteceu com fulano? Ué, ele era uma pessoa tão fechada, agora só fica louvando a Deus, orando pelas pessoas. Irmãos, é isso que o Espírito Santo faz. Glória a Deus. E só para a gente encerrar nessa mensagem de hoje, vamos ler a oração que Davi fez, depois que Davi pecou? Salmo 51.
Davi fez um salmo maravilhoso. E os estudiosos acreditam que Davi demorou anos, muitos anos, para ele chegar nesse nível de arrependimento aqui. Foi quando ele então se deitou com aquela mulher, cometeu aquele assassinato. Davi fez esse salmo inteiramente de arrependimento, pedindo a Deus que mudasse realmente a vida dele. Sabe quando você chega a uma conclusão, irmãos? Que tipo assim, eu já tentei, não adianta, eu já fui em congresso, eu já fui em retiro espiritual de acampamento, quantas vezes já fui no Manaim, quantas vezes eu orei, oraram por mim, quantas vezes já li a Bíblia, não adiantou. Sabe quando você chega nesse ponto? Você chegou no ponto ideal. É o ponto onde você já não tem mais força alguma. O teu socorro vai vindo alto. Amém? Porque se nós cristãos, nós nunca vamos dizer que estamos desviados. Nós nunca vamos reconhecer isso com palavras, mas no fundo a gente sabe, a gente não tem seguido a Deus muitas vezes. Então, Davi chegou a essa conclusão. No profundo da sua alma, ele disse assim, eu vou ler, você pode acompanhar aí, porque a sua versão talvez seja diferente. Ele começou assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me repulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Olha isso, irmãos. Quem de nós tem capacidade de fazer um salmo desse? Mas hoje você tem essa chance. Você tem a chance de abrir o seu coração para Deus e você falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Eu cheguei aonde cheguei, e se o Senhor não colocar a mão, eu vou piorar. Eu não vou parar mais. Eu estou muitas vezes envolvido no laço do passarinheiro, Senhor. Eu cacei os meus próprios problemas e hoje eu sofro as consequências, mas Senhor, tem misericórdia. Quantas pessoas casam errado, faz a escolha errada, não consulta a Deus e hoje sofre as consequências. Meu querido, peça ajuda a Deus e a transformação vai começar por você. E eu creio, Deus pode restaurar tudo. Quantas vezes a gente não busca a Deus e a gente de repente está no problema e a gente ainda culpa a Deus ainda pelas nossas escolhas. Mas Davi falou: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele disse: olha, e quando o Senhor mudar minha vida, aí eu vou poder pregar e os pecadores vão se arrepender, porque eu vou estar com o Espírito Santo na minha vida forte. Naquela época o Espírito Santo ele só vinha sobre a pessoa, mas hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, através de Jesus. Então nós temos tudo o que precisamos para vivermos uma vida abençoada com Deus. Basta termos um relacionamento com o Espírito Santo. Então eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos. Você vai reparar que cada vez mais você vai se frustrar com você, com a sua vida. Você vai olhar para você, você não vai ver nada de Deus muitas vezes.
Mas o fato de você se quebrantar, se humilhar na presença de Deus, isso aí vai transformar a sua vida. Tinha pecados que eu não conseguia vencer de jeito nenhum, irmãos. Passou muito tempo e não vencia. Mas quando eu fui para a presença de Deus e rasguei meu coração, no outro dia eu acordava muito mais fortalecido. Vinha uma força sobrenatural. E é isso que o Senhor vai derramar sobre você. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse aí com as suas palavras. Você vai fazer o seu salmo agora. E você vai abrir o jogo. Porque o próprio Davi diz: Senhor, eu sei que o Senhor se agrada de um coração sincero. Não adianta eu pagar penitência, não adianta eu subir a escada, não adianta eu fazer 1000 rezas. O Senhor quer de mim um coração quebrantado. Meu irmão, faça essa oração agora, Senhor. Não tem nada que você possa pagar para quitar a sua dívida. A sua dívida só vai ser quitada com o sangue de Jesus. Porque o justo morreu pelo injusto, o santo morreu pelo pecador naquela cruz. E o sangue de Jesus vai te purificar mais uma vez. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença aqui, Pai, para Te louvar por esta palavra de esperança que o Senhor trouxe ao meu coração e ao coração da Tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê um coração perfeito, um coração maduro, um coração parecido com Deus, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos desse coração, Pai. E nós não vamos retroceder, porque o Senhor já tem feito uma obra grande, Pai, na nossa vida. E não é agora que o diabo vai vencer. Ele é um derrotado. Porque a Tua palavra diz que nós somos aceitos por meio de Jesus. Nós somos salvos, somos amados, somos perdoados. Oh Deus, obrigado pela Tua graça, Senhor. Porque se eu estou aqui nesta noite trazendo essa mensagem, é porque primeiro esta mensagem entrou no meu coração, Pai. É porque primeiro o Senhor derramou graça sobre mim. E eu te peço, Pai, derrama graça sobre nós nesta noite. Que o sangue de Jesus nos perdoe mais uma vez. Que a gente consiga ter amor, Pai. Que o amor, Pai, que é o cumprimento de toda a lei, esteja firmado no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, essa moça que está chorando agora, Pai, Jesus, acalenta esse coração, acalma esta alma, Jesus. Fala com ela, Senhor. Fala com este jovem, Pai, com este homem que está agora buscando ao Senhor. Oh Jesus, derrama do Teu Espírito Santo, Senhor. Batiza, Pai. Derrama do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és aquele que nos salva, que nos dá uma nova chance. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou o Teu sangue ali na cruz e hoje nós podemos desfrutar do perdão. Nós podemos desfrutar da salvação. Senhor, venha trazer salvação neste lugar. Essa pessoa que nunca fez uma oração de entrega, Jesus, sonda esse coração agora. Essa pessoa que está entregando a sua vida para Cristo, Jesus, sonda o coração, porque o Senhor vê o que está no coração. O Senhor não escolhe pela aparência, o Senhor não escolhe pela sabedoria, pela inteligência, o Senhor escolhe pelo coração. E que nesta noite o Senhor encontre corações de verdadeiros adoradores, corações quebrantados, que esses o Senhor não rejeita. Aleluia, Jesus. Venha restaurar, Senhor, a vida dessa pessoa. Começa uma nova obra na vida dela, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, que o Senhor está trazendo, Pai, um novo tempo sobre nós. É um novo tempo onde não vamos mais nos lamentar, onde não vamos mais ficar vendo a nossa vida como uma derrota, mas nós vamos ver a vitória a cada dia, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Já não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo. Senhor, tire de nós a mentalidade do mundo, tira de nós, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Deus. Que a gente possa, Senhor, estar na Tua presença e que o Senhor possa nos usar, Pai, nesta geração, que a gente possa voltar a pregar e os pecadores vão se arrepender. Em nome de Jesus, Senhor, venha nos usar, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Use, Senhor, a nossa vida. Nós somos improváveis, nós somos os improváveis, Senhor. Ninguém dá nada para nós muitas vezes, mas o Senhor acredita em nós.
E eu te peço, meu Pai, faz uma obra, Senhor, em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela presença do Senhor neste lugar. Eu creio, Deus, que vai ser um novo começo. Eu profetizo, Pai, a bênção, a unção, Pai. Eu profetizo uma unção fresca sobre a vida dos teus filhos, sobre aqueles que estão ouvindo agora na internet, que a unção do Todo-Poderoso, a unção do Santo, a unção de Cristo venha sobre a tua vida, que a unção de conquista, de milagre, a unção de restauração venha sobre a tua vida e tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Aleluia! Estou em tua presença, viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. É um tempo novo na tua vida. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Aleluia, continue louvando ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por esse novo tempo. Eu creio, Pai, a glória da segunda casa, Senhor, será maior do que a primeira. Eu creio, Deus, que o Senhor está aumentando a tua unção sobre nós. Eu creio que o inimigo foi derrotado nessa noite, Pai. Eu creio, Pai, que cadeias foram quebradas nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que isso significa? Que é através de Jesus que a sua fé começa, mas é através de Jesus que a sua fé é aperfeiçoada. Amém? Pode ficar tranquilo, irmão. É Jesus que vai aperfeiçoar a fé na tua vida. É Jesus que vai trazer a mudança, porque a Bíblia diz que do Senhor é tanto querer quanto o realizar. É Deus que coloca sonhos, o desejo de mudança no seu coração, mas é do Senhor também o realizar. É o Senhor que Ele é poderoso para te manter de pé. Então tome posse, irmão, e sempre ore: Senhor, me capacita então a realizar. Coloca o querer, a tua vontade na minha vida, Senhor, e coloca também a capacidade, porque eu quero cumprir a tua palavra, a tua vontade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vai na presença do Senhor, meu irmão. Que a graça, estenda a tua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação, o amor do Espírito Santo venha sobre a tua vida nesta noite, e que isso transborde lá na tua casa, no teu trabalho, no teu círculo de amizade. Vá na presença do Senhor, e que a unção do Espírito Santo nunca saia da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.